Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar novamente de cinema. Eu quero trazer hoje uma coisa muito especial para vocês, tá? Eu vou falar só o nome do diretor que vocês já vão entender por que ele é tão importante. Costa Gavras. Costa Gavras. Esse diretor grego, se eu não me engano, tá? Que é um cara espetacular, é um cara que só faz filme bom, todos os filmes dele são ótimos, tá? Trabalha sempre questões sociais contemporâneas, mostra, né, como o capitalismo é um sistema que está aniquilando a sociedade completamente. Ele é um cara extremamente crítico com relação a isso e os filmes dele têm um teor altamente crítico com relação a isso, tá? Sabemos que ele fez, por exemplo, o filme Missing, né, O Desaparecido, né, que é estrelado pelo Jack Lemmon, né, talvez seja o filme mais famoso dele, trilha sonora do Vangelis, né, onde um filho de um americano desaparece na ditadura militar do Chile e você vê esse pai, né, que é interpretado pelo Jack Lemmon, tentando procurar, né, o corpo do filho desaparecido, né, no Chile, coisa e tal, né, dentro dessa ditadura. E nesse filme mostra claramente a participação dos Estados Unidos nessa ditadura militar, coisa e tal, né, e mostra o que era uma ditadura militar também na América Latina, né. Então talvez tenha sido o primeiro filme assim da mídia ocidental que tenha, né, trabalhado essa questão, né, de falar dessas ditaduras militares aí da América Latina que os Estados Unidos provocaram, né. E ele também fez outros filmes mais recentes, ele está bem ativo, inclusive, né? Ele fez um filme sobre o ministro da Economia da Grécia, que tentou peitar, né, esse modelo neoliberal, peitar, vamos dizer assim, a forma como a FMI, né, pegava, né, esses países que estavam em crise na Europa, né, que a gente viu que houve uma crise econômica na Europa, né, que a Grécia acabou pagando um pato aí muito grande, né? Fala-se também de um cara que era dono de banco também, acho que o nome do filme era até O Capital, se eu não me engano, né? Que o cara era dono de um banco e o próprio Costa Gavras fazia um tio que criticava, né, o sobrinho que era banqueiro, coisa e tal, né? Então ele tem uns filmes muito legais. O Costa Gavras tem filmes muito legais e recomendo fortemente que vocês procurem a filmografia dele. E ele lançou recentemente, né, o filme intitulado Uma Bela Vida. Esse filme ele é muito interessante. Vamos lá. Ele fala do quê? Ele fala de um filósofo, tá? Que o nome dele é Fabrice, tá? Fabrice Toussaint, um negócio assim, tá? É um filósofo que escreveu um livro sobre a velhice, né? Sobre como, né, as pessoas veem a velhice na contemporaneidade, né? Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a população está envelhecendo, mas está envelhecendo muito lentamente. Você ainda tem um predomínio de uma população jovem muito grande, né? A população do Brasil está começando a envelhecer aos pouquinhos, né? E o que acontece? Nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental principalmente, coisa e tal, o que acontece? A população está envelhecendo muito rápido. Você tem uma quantidade maior de idosos do que de jovens, né? E o que acontece num sistema capitalista? Os idosos não produzem, os idosos estão aposentados. E os próprios idosos, às vezes, são dependentes de outras pessoas. Então, esses caras, essas pessoas mais idosas, elas estão sendo tratadas, né, como um problema social grave, como se fosse um fardo para essa sociedade, né? E a grande questão é essa. Está havendo envelhecimento da população, você está tendo uma população de idosos maior do que uma população de jovens, né? E dentro do ponto de vista da lógica capitalista, esses caras não produzem nada e esses caras são vistos como um fardo. E aí a grande discussão é essa. Envelhecer todos nós vamos. Então quer dizer que a gente, depois de trabalhar, ter sido produtivo a vida toda, quando chegar no fim da vida, a gente vai ser simplesmente descartado porque não é mais produtivo dentro de uma lógica capitalista? A grande questão era essa, tá? Esse foi o livro que esse, né, autor francês, esse filósofo francês que é o protagonista do filme fez, que Patrice fez, esqueci o nome dele agora, tá?
O que acontece? Ele vai fazer um exame médico, né? Ele descobre uma manchinha, né, na tomografia, né? Que era um tumor que estava adormecido, né? E que tinha que ficar sendo monitorado. Aí ele vai fazer um outro exame e ele acaba conhecendo um médico nesse hospital que ele foi fazer o exame. E esse médico, ele tem uma... esse hospital, ele tem uma divisão que cuida de pacientes terminais, né? Mas só com cuidados paliativos, quer dizer... Não vai mais ter jeito, a pessoa vai morrer, ela tem uma doença que é incurável, ela vai morrer, e ela fica ali só recebendo os cuidados paliativos para ser confortada, ter um resto de vida que seja o melhor possível, que seja o menos sofrido possível, né? E aí ele vai conhecer esse médico, né? Esse médico que ele fala que a medicina tem 3 estágios, né? Um deles é a parte de prevenção, outro é a parte da cura e outro é a parte dos cuidados paliativos quando não tem mais jeito, né? E todos os médicos ficam focados na parte de cura, né? Muito focados na parte de cura e de prevenção. Que ninguém quer pegar a parte dos cuidados paliativos, porque é uma parte meio que marginalizada dentro da medicina, né? Que você só fica dando conforto ali para as pessoas, né, que estão morrendo, né? No final das contas, né? E aí esse nosso protagonista, né, ele vai, juntamente com esse médico que é o Augustin, ele vai começar a conhecer casos de vários pacientes que estão morrendo, né? E o que o Augustin faz para dar a melhor morte possível para essas pessoas, o melhor fim possível para essas pessoas, né? O negócio não é você, entendeu, matar o sujeito, o negócio é você tentar dar um fim confortável para ele, dar uma vida confortável para ele enquanto... a vida ainda existe, né? E aí você tem que, por exemplo, lutar contra a não compreensão e a não aceitação dos parentes. Os parentes obrigam, por exemplo, os médicos a alimentarem os pacientes obrigam, dependendo do caso, o médico a fazer transfusões de sangue para o paciente ficar mais forte, mas isso acaba minando o coração. Os médicos ficam obrigando o paciente a fazer quimioterapia, que tem um monte de efeitos colaterais e não vai adiantar nada. Quando o negócio é parar com a transfusão, o negócio é você parar com a quimioterapia, o negócio é você parar com a alimentação. Se você não consegue alimentar e não reter nada, que adianta você alimentar e ficar se eliminando tudo ali? Então o que acontece, né? E principalmente tratar o psicológico. Como é que você vai dar uma morte confortável? Como é que você vai aceitar a passagem, né, da vida para a morte, né, no final das contas, né? Então o filme aborda isso de uma forma linda em todas essas questões. Ele mostra uma série de casos, né, onde o nosso filósofo protagonista ali é levado pelo Augustin a conhecer essa infinidade de casos, né, e mostra, né, que às vezes nessa tentativa desenfreada de você buscar a cura, né, não vai, isso só vai prolongar o sofrimento do paciente, e o negócio é você aceitar, né, o fim, né, e caminhar em direção a esse fim da forma mais confortável e da forma mais resolvida possível, né, onde você vai ter que ter uma onde você vai fazer a despedida com seus parentes, né, tem que haver a aceitação dos seus parentes e de você também com relação a essa morte aí, tá? Esse filme, gente, ele me lembra muito um texto do Frei Beto que eu costumo dar para os meus alunos em sala de aula para fazer exercício, responder questionário, tá? Que é chamado Morte, um Fenômeno Natural, né? Que o Frei Beto falava que antigamente, né, a morte era tratada como uma parte da vida, né? Que antigamente você não tinha uma medicina muito desenvolvida, né? E que as pessoas aceitavam um tempo de vida mais curto, aceitavam a finitude da vida com um pouco mais de consciência, né, no caso, né? E aí as pessoas acabavam morrendo em casa, cercadas de seus parentes e das suas coisas e de tudo aquilo que era familiar a ela, né? E hoje as pessoas, o que elas fazem? Elas tentam fazer de tudo para prolongar a vida, faz exercício, toma vitamina, faz isso, faz aquilo outro, e nessa preocupação de prolongar a vida, elas esquecem simplesmente de viver, né? E aí o que acontece? Com a medicina mais avançada, essa tentativa de prolongação da vida, a pessoa não morre mais,
não vive menos e vive bem, né? E morre perto dos seus parentes, dos seus entes queridos. Ela agora morre num hospital cercado de pessoas estranhas, né? Gente, faz muito sentido isso, né? Então é aquele negócio, as pessoas elas ficam fazendo planos para a vida, mas ninguém faz plano para morrer, já perceberam isso, né? Isso é uma coisa que eu tenho comentado às vezes com meus amigos, né? Todo mundo vai morrer. E quais são os planos que você faz para a tua morte? Como é que você vai se preparar para isso? Como é que você vai preparar as outras pessoas que estão em volta de você para isso? As pessoas não querem falar sobre esse assunto. Ah, não quero. Mas um dia vai chegar, meu amigo. É melhor você estar preparado no dia, entendeu? As outras pessoas em volta também, do que não estar. Até porque se você não tiver... Ficar negando isso e o impacto... ficar negando isso, entendeu? Quando isso vier, o impacto vai ser muito maior. Se você já aceita aquilo, né? E você já faz planos, né? Ah, depois, quando eu morrer, faz isso, faz aquilo outro, né? Se eu estiver doente, entendeu? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, entendeu? E eu tô percebendo que não vai ter mais jeito, vamos combinar desse jeito, coisa e tal, né? Gente, é muito mais tranquila. A passagem, né, da vida para a morte acaba ficando muito mais tranquila quando você acaba planejando ela. Mas as pessoas estão tão ansiosas em prolongar a vida que elas se esquecem que um dia isso vai ser inevitável, vai morrer, e elas não vão se preparar. E esse filme do Costa Gavras, né, ele trabalha essa questão de uma forma muito completa. Por quê? Porque ele vai mostrando vários casos, né, de pessoas que estão aceitando essa morte, né, nessas medidas paliativas aí, e que num primeiro momento elas ainda tentam se salvar, mas depois que elas percebem que o fim é inevitável, elas começam a organizar as coisas para tentar fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, menos dolorosa, não só para ela que está morrendo, né, quanto para os parentes que estão em volta também, né? Então, e além disso, né, além de você pensar essa morte do ponto de vista do privado, do individual, né, também trabalha a morte desse ponto de vista social, né, que como os idosos estão sendo maltratados, né, no nosso mundo atual. Por quê? Porque eles não são mais produtivos, eles estão sendo vistos mais como um fardo do que como vamos dizer assim, uma coisa da qual você pode até se aproveitar, no sentido de aproveitar a sabedoria daqueles idosos. Por exemplo, falou-se muito da África nesse filme, né? Que a forma, né, como os idosos são tratados na África, né, como sábios, coisa e tal, né, que podem passar essa sabedoria para a sociedade deles, quer dizer, eles têm a utilidade mesmo na velhice, que é a experiência de vida, e que essa experiência de vida pode ser passada para os mais jovens. Então os idosos na África são vistos com muito mais respeito do que na nossa sociedade capitalista de consumo, onde você tem que produzir ou perecer, e se você não produz mais, você é descartado como uma coisa velha, né? Sem utilidade, né? Então o filme está trabalhando todas essas questões, não só desse privado, de uma aceitação melhor da morte, como do público também, como a questão de como os idosos são vistos com preconceito nessa sociedade capitalista de consumo, né, que valoriza a competência e a produção, né, e se você não é produtivo, você passa a ser invisível naquela sociedade, né, e aí você faz comparações com outras culturas que não são regidas pelo capitalismo, como essa cultura africana aí no caso, né, até um médico, né, africano aparece, né, para conversar, né, com Agostinho no meio do filme, num jantar, coisa e tal, né, e esse filme está trabalhando todas essas questões de uma forma muito bem construída, de uma forma maravilhosa, como só o Costa Gavras sabe fazer, tá, gente? Não deixem de ver esse filme. Esse filme, ele é muito importante para todos nós que vamos ter o mesmo fim. Vai todo mundo pro buraco, tá? Ou vai ser cremado, sei lá, né? O teu orgulho a terra cobre, né? O que está escrito lá na frase de para-choque de caminhão, né? Então, não tem jeito, gente. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente nasceu, tá vivendo aí, faz planos para a vida, coisa e tal, todo mundo faz planos para a vida, coisa e tal, mas também tem que pensar no que vai fazer quando já estiver perto do fim, cara. Tem que pensar, porque se você organizar isso, né, essa passagem vai ser muito menos dolorosa, não só para você, mas como também para as pessoas que te cercam. E esse filme do Costa Gavras raciocina, reflete demais sobre essas coisas, sobre essas questões todas aí. E é isso que faz esse filme ser tão maravilhoso, tá? Não percam, vão assistir Uma Bela Vida,
do nosso grande cineasta Costa Gavras. E procurem a filmografia dele para assistir também, tá, gente? Procurem os outros filmes dele também, que vocês não vão se decepcionar. Toda vez que eu vejo um filme do Costa Gavras, eu saio de queixo caído de tão maravilhoso, de tão bom que o filme é. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Je vous présente le docteur Augustin Massé. J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un beau métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Ces connards sont croyants. Pas touchés à la vie. Même en ruine. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Tu acceptes de parler avec notre psychologue? Mon psy est là-haut.